Olá pessoal, muito boa noite. Passando por aqui para fazer um comentário não muito, digamos que é costumeiro, mesmo porque parece que foge um pouco àquela proposta que sempre apresentamos, mas eu estava ainda há pouco assistindo uma situação em que alguém falava sobre pessoas que têm falsa ideia do que está acontecendo, pessoas que têm uma ideia equivocada daquilo que está acontecendo. No entanto, tem essa ideia equivocada como sendo verdadeira, e isso causa uma série de transtornos. Eu me reportei para uma situação que eu intitularia como, digamos que, conspiração endêmica ou neurose psicossocial. Uma coisa ou outra. Porque, na verdade, o que se percebe também nesse momento da história da humanidade é que essa avalanche de informações que nós temos hoje, por exemplo, a utilização da internet como esse mecanismo em que as pessoas interagem de qualquer parte do planeta como se estivessem dentro do mesmo espaço físico, isso vem trazendo, digamos que, um aspecto muito mais forte daquilo que está e daquilo também que não está acontecendo. Por que eu falo sobre isso? O que se percebe nitidamente é que, de uns poucos anos para cá, essa história da conspiração, ela vem ganhando proporções que eu acho que ninguém nunca imaginou. No entanto, ao mesmo passo que isso está crescendo, né, ao mesmo tempo, digamos assim, também cresce, por outro lado, elucidações de coisas que eram tidas como verdade absoluta e que estão caindo por terra, e nem conspiração e nem nada. Na verdade, uma grande mentira. Boa noite, Ana Paula Lorenzen. Obrigado pela sua colocação aí, mas eu queria dizer para você que, na verdade, isso partiu de você mesmo. Porque, na verdade, as transformações que ocorrem com o ser humano, elas brotam muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Lógico que ninguém nasce sabendo tudo, a gente precisa ouvir, mas daquilo que você ouve, depois que essa coisa ganha espaço num lugar chamado coração e no outro espaço chamado mente, aí sim a coisa se processa e a decisão final não cabe a quem ditou as palavras, mas a quem as ouviu e da maneira como elas foram assimiladas, e assim a coisa acontece, ou seja, o mérito, na verdade, é nosso mesmo. Mas falando sobre a questão da conspiração, eu frisei essa palavra e me reportei àquela questão que disse falsa ideia das coisas que estão acontecendo. É porque propaga-se muito ainda, há uma insistência ainda, digamos que inútil, porque os mitos estão todos caindo por terra. Essa história do aquecimento global, essa história do derretimento das calotas polares, essa conversa do aumento dos níveis dos oceanos, essa história do buraco na camada de ozônio, e vai por aí afora, é um tanto de coisas que colocaram nos nossos ouvidos, é a história de que a água do planeta está acabando. Você já pensou que absurdo essa história de que a água do planeta está acabando, que nós temos que economizar água, temos que fechar as torneiras, porque a água do... Eu queria saber de uma coisa, será que instalaram algum ralo no planeta Terra e a água está indo para o ralo? Deve ter um ralo gigantesco em algum lugar e essa água está indo toda para lá. Porque me parece que o único jeito da água acabar no planeta Terra é essa água migrar para outro planeta. Porque dentro aqui do nosso espaço, que compreende aqui o solo e a atmosfera, as nuvens e por aí assim, não existe como essa água escoar para outro lugar. Então existe um grande ralo posto aqui e que vai para não sei aonde, porque se o planeta... As pessoas que crerem na história aí da Terra plana, me desculpem, mas na minha concepção a Terra continua sendo uma bola, porque eu acho meio desconexo que a Terra seja plana e a Lua seja redonda, o Sol seja redondo e os outros planetas todos quase sejam redondos. Enfim, só a Terra que é retangular. Então
Por enquanto ainda não bateu. Se alguém conseguir me convencer e provar, a gente até muda de ideia. Mas enfim, essa história toda que colocaram em nossos ouvidos como verdade absoluta, estão perdendo força, estão caindo, estão de fato demolindo, porque nós sabemos que a mentira, ela é verdade enquanto a verdade não insurge. No momento que a verdade insurge, a mentira é desmascarada e tchau para ela. Isso inclui uma série de coisas. Quando eu comecei lá atrás falando sobre falsa ideia das coisas que estão acontecendo, eu me lembrei também de um grande escritor norte-americano, inclusive a Ana Paula Lorenzen deve conhecer, de nome pelo menos, é o Max Lucado, que é um expert, me parece que em autoajuda. Ele fez um pronunciamento num programa de televisão em rede nos Estados Unidos recentemente, depois aí da história dos furacões Irma e Harvey, dizendo que esses furacões são evidências da eminente volta de Jesus Cristo à Terra. Eu já li um livro do Max Lucado, vou ser sincero, não li mais do que um, mas eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ficar quieto e de manter-se em silêncio do que ter falado alguma coisa parecida, porque daquilo que sei, o nosso planeta e os demais planetas e as galáxias que estão em constante transformação vivem o que nós chamamos de ciclos, né? A Terra sofre ciclos e esses ciclos incluem elevação de temperatura, incluem enchentes em alguns lugares, seca em outros. A Terra é um elemento vivo e ela está em constante transformação. Nós vivemos a era glacial, a era do gelo. Nós tivemos várias fases e esse momento inclui, digamos que, o aumento da temperatura em alguns lugares e o esfriamento em outros. Isso inclui uma abundância de água num lugar e uma escassez em outra. Mas eu queria dizer para você que a água não está sumindo do planeta, a água não está acabando, a água está aqui. Ela nasce lá no alto da serra, vai parar no mar e ponto. Depois as nuvens fazem ali, através da evaporação, a captação, chove, elas voltam para a terra e o ciclo continua. A água do planeta não está acabando. Se você acredita nisso, se você fica preocupado com a... Olha, o que eu posso dizer para você que existe nesse momento em torno dessa conspiração de que a água está acabando, né? Uma concepção errada das coisas que estão acontecendo, é que existe uma indústria toda já preparada para que cada gota de água seja cobrada. Cada gota de água que você bebe, que você toma banho, acho que até a água que você transpira vai ser cobrada, né? O momento em que você regurgita a água que você bebeu, no momento que você urina, acho que você vai ter... Já se paga, né? Porque, na verdade, em Portugal, particularmente, nós pagamos conta de águas residuais. Você paga pela água potável que entra na torneira, né? E paga pelas águas residuais, que é o que você faz com essa água e depois descarta. Tudo bem, mas enfim, estão querendo acabar com toda a possibilidade de que haja acesso à água livre, gratuitamente. Estão querendo que toda a água seja paga. É isso que eu quero dizer. Não haverá parte da terra onde você consiga água sem que tenha que pagar por ela. Eu acho que vão privar até os banhos de cachoeira, sei lá, alguma coisa parecida. Mas o fato é que eu queria trazer à tona hoje esse detalhezinho da água, principalmente, que eu acho uma coisa absurda. Se vê, a água está acabando, né? No entanto, houve uma tempestade violenta no sul dos Estados Unidos, no México, no Caribe, um aguaceiro tremendo, mas a água está acabando. Fecha a torneira aí, meu camarada, fecha a torneira aí, né? Esquece um pouco a água, fica na seca porque a água está acabando. Um abraço a todos que acompanharam o Luiz Fernando. Luiz Fernando, parceiraço. É isso aí, Luiz Fernando. Infelizmente, existem os imbecis para falar e existem os imbecis para escutar e acatar. Então, tem imbecis em todo lado, né? Eu estou procurando correr disso. Um abraço para o Gilmar Leite, um abraço, já falei para Ana Paula Lorenzen, que marca sempre presença nas coisas que a gente escreve, que a gente posta, e eu penso que a gente existe por conta dos outros, né? Nós somos uma cadeia, né? Para nada serve o preletor se não houver uma plateia.
Para nada serve um artista, um cômico, um humorista, se não houver quem dê boas gargalhadas. A gente se completa. A gente se completa. Uns falam, outros escutam, uns escrevem, outros leem e a gente interage. E eu queria deixar aqui então um abraço para todos vocês, falando sobre essa situação, né? Interpretação errada sobre as coisas que acontecem. Conspiração endêmica ou uma neuropsicose social. Mentiras ou verdades. Enfim, é só estudar um pouco, é só pesquisar um pouco e você vai ver que muita coisa que te ensinaram na escola são exatamente o avesso. Não estou condenando a educação, não estou condenando a área pedagógica, mas muita coisa que eu aprendi, hoje eu vejo que, na verdade, eu tenho que desaprender e reaprender, porque me ensinaram tudo errado. Essa é a grande verdade. Me ensinaram tudo errado, porque aí sim eu tenho que concordar que há uma conspiração para que nos emburreça e nos torne mais maleáveis, mais fáceis de ser manipulados. Talvez seja esse o propósito. Se eu estiver errado, que me corrijam. Um abraço a todos, até a próxima.